Nós estamos numa noite de louvor e celebração. E eu convido você a junto conosco a adorar e entrar ao Senhor assim, ó. Quero ouvir você cantar assim. Pregando a palavra de Deus. Esses são dias de Moisés, justiça reinando outra vez. Esses são dias de hoje, o mundo vive em escravidão, e nós somos os pregadores anunciando a volta do rei. E ele vem, vendo como o sol, a trombeta possa ouvir, o grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem. Esses são dias de Ezequiel, os ossos voltaram a viver. Oh, yeah. Esses são dias de Davi, erguendo um tempo de louvor. Esses são dias de ceifa, os campos já brancos estão, e nós somos trabalhadores realizando a colheita final. Brilhando como o sol, quando sobe as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, o grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a ação. Brilhando como o sol, quando sobe as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, o grande coral. Essa noite de celebração, eu convido você a se colocar em pé e adorar junto conosco e dizer que não há Deus como Jeová. Cante. Não há Deus como Jeová, 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 não há Deus como Jeová. Não há
paz do Senhor para todos. Podem assentar-se. Quem esteve aqui terça-feira passada deve estar lembrado que eu li o profeta Ezequiel. Prepara a bagagem para mudar de país. Ali meditamos e hoje eu quero dizer uma coisa que não pode faltar na sua bagagem, de todos nós. Esse elemento não pode faltar. Como alguém quando faz uma viagem, as coisas principais são sempre bem lembradas. E esta é fundamental. Não pode faltar na sua bagagem. E vamos ler Hebreus capítulo 5, verso 8 e 9. É claro que eu não vou terminar o assunto desta bagagem hoje, desta elemento que não pode faltar. Mas vamos pelo menos começar. Hebreus capítulo 5, versos 8 e 9. Depois o pastor Mário esteja aí preparado, porque eu vou ler mais versos da palavra do que eu mesmo falar. E se falar, é o que Deus manda dizer. Em Hebreus, assim está escrito: ainda que era filho, note que filho aqui está com letra maiúscula, porque está se referindo a Jesus. Aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Quero mostrar para vocês que não pode faltar na bagagem de quem quer que seja. Tem outra versão que diz o quê? Mobília. Trouxa. Trouxa de quem não sabe o que pensa. Mas aquela bagagem é aquela trouxa mesmo. Que a turma botava tudo dentro de um lençol, amarrava as 4 pontas, especialmente os nordestinos. Mas hoje já ninguém faz mais isso. Está todo mundo podendo comprar uma mala e comprar o suficiente para carregar as suas bagagens. Mas na vida espiritual, o que não pode faltar nesta bagagem, não de um nem de dois, de todos. Não tem que ser pastor ou não ser. Não tem que ser letrado, formado ou analfabeto. Todos precisam carregar na sua bagagem a obediência. O próprio Jesus, que era filho de Deus, nos deu um exemplo
E diz, ele aprendeu a obedecer, a obediência. Por aquilo que padeceu, demonstrou. Lembre-se, eu não vou entrar nesses detalhes detalhadamente agora, porque a hora passa muito rápido. Mas lembre-se que quando Jesus estava no Getsemane orando, ele disse ao Pai, se for possível, o que não é possível para Deus? Só não é possível para Deus mentir e pecar. Mas Deus poderia ter outros meios? Claro que pode. Mas ele disse, se for possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Mas o Pai não passou. E ele obedeceu. E sendo ele consumado, na cruz do Calvário, lógico, veio a ser a causa de eterna salvação. A nossa salvação não foi de graça. A salvação de quem quer que seja. Não importa a nacionalidade, o grau de cultura, não importa o que seja. A nossa salvação dependeu da obediência de Jesus. E eterna salvação para todos. Então todo mundo diz, estou salvo, porque Jesus morreu por nós. Não. Tem um detalhezinho aí. Para você ser salvo, Jesus morreu por você. Pregue isso lá nas congregações, viu? Que esse povo precisa ser orientado. Para nós ser salvos, Jesus já morreu por nós e pronto. Não, Senhor. A salvação para todos os que lhe obedecem. Obediência não pode faltar na vida de quem quer que seja. Não, mas ele é isso, ele é aquilo, ele é queridinho, não importa o que ele seja, ele é letrado, ele é formado profundamente em teologia, ele pode ter a Bíblia decorada, mas não pode faltar obediência na sua bagagem. E o próprio Filho deu uma lição. Ele obedeceu. E ele vai salvar a todos. Uma salvação eterna. Não é salvar do perigo dali ou daqui. Uma salvação eterna. A todos sim, mas os que obedecem. Todo mundo fala de que Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue, e nos salvou. Mas espera aí, tem um detalhezinho aí que precisa ser acrescentado. Não só para os pastores que assumiram compromissos perante o ministério, mas todos precisamos de obedecer. Essa não pode faltar na bagagem de jeito nenhum. Leia então, começando pela palavra Josué, capítulo 24, e o verso 24. Olha a decisão que o povo tomou. Esse povo era ouvido por Moisés, obedeciam a Moisés. Mas quando Josué assume, o plano e o alvo e o serviço de Josué não era transmitir lei, era espada na mão lutando para defender o povo. Mas quando Moisés já não estava mais, e o Josué assume
o cargo de liderança, o povo diz: E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos à sua voz. Amém. Põe ali outra vez, meu filho, põe aí esse negócio aí. Disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus. Não é a Josué. Você não está servindo o pastor Osmar. Você não está servindo esse ou aquele. Você está servindo a Deus. E precisamos obedecer a sua voz, a voz de Deus. E obedeceremos a sua voz. Propósito do povo perante Josué. Eu vou fazer uma perguntinha assim, porque eu gosto de acordar os camaradinhas que às vezes parece que estão meio cochilando. Eu até digo uma coisa aqui para você: se essa máscara impedir você de dar glória a Deus, tira ela pelo menos uma horinha assim e diz glória a Deus e põe ela de volta. Mas não deixe de glorificar a Deus. Quantos irmãos estão aqui nesta noite? Jovens, mais novos, mais idosos, casados, não importa, pastor ou não, obreiro ou não. Quantos estão aqui e são de Jesus? Levante o braço. Todo mundo é de Jesus? É verdade? Então leia Mateus capítulo 12 e o verso 50. Então Jesus tem uma palavrinha para você, já que você diz que é de Jesus. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Amém? Se você quer ser de Jesus, se você quer ser, precisa obedecer ao Pai que está no céu. E eu não quero que você saia daqui acusado esta noite, pelo amor de Deus. Mas eu quero que você saia daqui pensando, filosofando, imaginando: eu tenho sido obediente a Deus? Mas vamos continuar. Aleluia. Deus não obriga você a obedecê-lo, sabia disso? Você sabia que Deus não lhe obriga a ser obediente? É se você quiser. Se você quiser, leia aí Isaías, capítulo 1 e o verso 19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. E outra versão diz: se quiseres e obedecerdes, comereis os bens dessa terra. Para você participar das bênçãos de Deus, você tem que querer. Deus não te obriga a ir para o céu. Deus te ama e Ele quer te levar com amor, não obrigado, não dando palmada como se faz muitas vezes os pais fazem com as criancinhas, pegam pelo braço, levantam e dão umas palmadas. Não. Deus quer que você ame a sua salvação, que você carregue a sua bagagem, mudando de país, e não esqueça de botar lá
a obediência é necessária. Você tem sido obediente em tudo? Eu ainda vou entrar em detalhes. Tem sido obediente em tudo? Não quero que você confesse para mim, confesse para Deus. Você realmente sincero perante Deus, tem lhe obedecido? Se você quer salvação, ela é para todos os que lhe obedecem. Estou indo devagar porque quero dar tempo de você refletir, pensar. Não é para você se entristecer. Vou dar para vocês alguns exemplozinhos, sem muito comentário, porque são casos conhecidos da palavra. Alguns exemplos de pessoas obedientes, profundamente obedientes. Leia para nós Gênesis 6 e 22. Já disse que vou querer que a Bíblia fale mais do que eu. Gênesis 6 e 22. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Quer dizer, ele obedeceu. E o que é que Deus mandou? Deus disse: olha, constrói uma arca, talvez maior do que esse prédio aqui, para vocês imaginar. Naquele tempo que não existia as ferramentas de hoje, naquele tempo que não existia o lado artístico dos cortes e das coisas que são hoje, Noé faz uma arca grande, que caiba você, caiba a sua família e caiba todos os animais que quiserem entrar aqui dentro. E é muito animal, viu? Eu tenho para mim, isso sou eu que digo, que aqueles animais que eles mostram aí na televisão, que já não existe mais, você pode citar um deles? Aqueles grandalhões. Dinossauro? Eu acho que eles não entraram na arca. Aí morreu tudo. Ficou tudo para trás. É a imaginação. Mas o que entrou na arca é Moisés. Por que, Senhor? Porque eu vou mandar chuva. Mas que é isso? Nunca choveu assim? O que é? E agora o Noé começa a construir uma janela lá em cima, no final, e uma porta de entrada. Olha lá, para pensar. Ouviu, pregador? Cristo é a nossa arca. Só tem uma porta de entrada. E a porta é Jesus. Ele diz: eu sou a porta. E só tem uma janela, o arrebatamento. É a arca. E lá vem. Noé chama a família, vamos fazer. Mas você nunca viu isso, homem. Como é que vai fazer isso? Como é que vai fazer um trem, um negócio tão grande assim? Um trem, como diz o outro, né? Um negócio tão grande desse jeito. Isso não existe. Se fosse você, teria obedecido? Mas Noé obedeceu. Com que tipo de ferramenta
se tinha machadinha, se tinha alguma coisa, se na época era ferramenta igual às de hoje, machado de aço, de ferro e serrote com dentes grandes, não existia. Até dizem e provam que as coisas naquela época se cortavam com pedra. E agora Moé vai fazer uma coisa desse tamanho. Mas o Senhor mandou, eu vou obedecer. Irmão, só os homens aqui hoje. Agora, só você, irmão. Você está fazendo tudo o que pode para salvar você e a sua família? Ou a sua família para você não tem valor? Se eles quiserem, muito bem. Se não quiser, que vá. Não, Senhor. Noé fez o que pôde e o que nem temos condições de imaginar na tecnologia de construir uma arca daquele tamanho, que não entra água, que vai ter que ser betumada, e tinha betume naquela época, e tinha, bom, se Deus mandou é porque tinha, e o Noé obedeceu. Agora quero que você, meu irmão, escute essa irmã, sua esposa, que está aí do seu lado, ou esse outro irmão que está aí no seu lado, e diga: obedeça a Deus. Tem gente ali que não diz, porque não quer que obedeça, não. Obedeça a Deus. Se você quer ser salvo, salve a sua família. É a glória para Deus salvar a sua família. Imaginar daquela época, que você sabe, coisa antes de Abraão, antes de Moisés. Quer dizer, Deus pediu. Se Deus pediu é porque tinha possibilidade de ser feito. Se Deus te diz alguma coisa, obedeça. Se Ele diz, é porque dá para fazer. Mas tem coisas tão simples, tem coisas tão fáceis, que Deus diz que é para fazer e você não faz. E eu não quero aqui diminuir ninguém, nem judiar da consciência de ninguém. Vamos mais para frente. Se não pensam que eu rodo e puf, cai sempre, não. Nós temos o objetivo que cada um coloque na sua bagagem a obediência a Deus. E o que é que diz aí? Gênesis capítulo 12, verso 1 a 4. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem,
e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Hebreus capítulo 11, versículo 8, só para confirmar. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Não sabia para onde ia. Deus diz: eu te mostrarei. Mas obedeceu. Para quem não sabe, Abraão era filho de um homem muito rico. A família de Abraão era rica. Naquela época, eles construíam estatuetas, imagens. Não estou falando de santo, estou falando de pessoas, imagens. E eram ricos porque todo mundo queria. Naquele tempo não tinha fotografia. Todo mundo queria uma lembrança do papai que vai ficar aqui entre nós, parecendo ele ali. Abraão e o pai, a família, eram peritos. E ele levou consigo quem? O Ló. Disse que era para sair e deixar a casa do seu pai. Mas não disse que era para ir sozinho. Ele levou o Ló, que era sobrinho dele, que disse: não, eu vou junto com o senhor. Eu vou com o senhor, tio. Uau. Só que eu não sei para onde é que eu vou. Ele vai mostrar. Você já sabe para onde você vai? Mas ele vai mostrar. Nós vamos para um lugar glorioso, onde não há mais dor, nem pranto, nem choro, nada que possa ser triste, nem morte. É o lugar que ele nos preparou. E Abraão levou então o Ló, porque quer ir junto, e levou consigo também uma sobrinha, uma irmã. Irmã, sobrinha, sobrinha. Mas é irmã ou é sobrinha? Então deixa eu explicar. O irmão de Abraão era casado e ele morreu. Isso naquela época. Não vá pensar que isso existe hoje. Ele morreu, o irmão de Abraão. E a esposa, que ficou viúva, tornou-se mulher do pai dele, do sogro. E o sogro, se relacionando com ela teve uma filha. E esta filha se deu o nome de Saraí. E Abraão, quando vai, ela é irmã, porque é filha do seu pai. E ela é sobrinha, porque é filha da sua cunhada. Entenderam? E a Saraí então vai junto com Abraão. E vocês conhecem a história de Abraão, não vou entrar em detalhes.
Eu sei que a Saraí, Abraão já estava com a idade avançada, quase 100 anos, e a Saraí, ou Sara, já quase 90 anos. Aí que Deus aparece e disse: agora eu vou te dar um filho com Sara. Mas ele se precipitou um pouquinho, porque a Sara não podia ter filho, ou não ganhava, e disse para ele: ei, vai dormir com a nossa empregada aí, para a gente ter uma criança aqui, para a gente ter um filho teu aqui. E parece que não precisou falar duas vezes. E o Abraão então teve com Agar um filho, e deu o nome de Ismael. O Ismael é pai desses palestinos todos que estão lá hoje, em todo o tempo, toda aquela região, inimigos de Israel. Por quê? Porque Israel é filho de Isaque e não de Ismael. Os palestinos são filhos de Ismael e não de Isaque. E essa briga desde aquela época continua. Todo mundo diz: não, essa terra é nossa, essa terra é nossa. Deus deu para Abraão, e Abraão é o nosso pai, mas é nosso pai também. E assim eles brigam até hoje. Mas a verdade é que Abraão foi obediente a Deus no tocante à ordem que Deus deu: sai e vai. Agora, não pensam os senhores que Abraão era pobrezinho, não. Saiu ele com a bengalinha na mão, ao lado da Sara. Tanto ele como o sobrinho dele eram riquíssimos. Abraão tinha tantos empregados e tanta gente trabalhando com ele, e tantos animais, que os pastores que cuidavam das ovelhas, do gado, dos camelos, de tudo que era de Abraão, começaram a encrencar com os de Ló, que eram gente rica. Tem uma liçãozinha nisso, pastor? Tem. Tem muita gente rica que está pensando que esse negócio de ministério é só para pastor e para pobre, que quer ganhar uma prebendazinha da igreja. É para quem obedece a chamada dele. A chamada dele não importa saber o grau dos bens que você tem, do capital que você tem, não importa. O importa é que quando ele chama, lhe obedeça. E Abraão, então, tem toda uma história, não é? Teve que se separar de Ló. Mas um dia Ló foi preso, porque ele escolheu, em vez de escolher um lugar deserto, ele escolheu ficar lá na boca da cidade de Sodoma e Gomorra. E o Abraão diz: olha, você escolhe, se você for lá para dentro dos matos, das montanhas, eu vou ficar por aqui. Se você quiser ficar por aqui, eu vou lá para as montanhas. E o Ló diz: eu vou ficar por aqui, mas um pouquinho mais para ali. E foi descendo até Sodoma. Tem crente que não sabe escolher. Vê pela vista. Anda por vista e não por fé. E vai andando até Sodoma. Sodoma é uma cidade pecaminosa, em que na época não existiam as leis como hoje.
mas a vida era depravada. E aí encosta a família de Ló, encosta ali, e ele perdeu tudo. E quando veio uma guerra que levou tudo que era dele, Abraão era tão rico, que só homem forte assim como vocês, que podia pegar numa lança, numa espada, para sair guerreando, diz, vá guerrear e trazer o Ló de volta. Foram 380 homens, fora os outros mais velhos, só os mais novos, fora as crianças e mulheres. Imagina quanta gente estava sob o comando de Abraão. E eles foram e trouxeram lá de volta. Venceram. Ah, meu irmão, tem sobrinho que vai junto só para incomodar, só para dar trabalho. Mas eu não estou dizendo que meus netos dão trabalho. Para os tios, não. Está tudo em paz em família. Mas por aí, a gente sabe como é que é. O Ló só deu trabalho. Quando ele perdeu tudo, ficou só ele, a mulher e 2 filhas. Ele arruma uma casa lá, dentro, na saída, na boca da entrada da cidade de Sodoma, e vai morar com a mulher, as 2 filhas, e o resto ele perdeu. Quando vieram aqueles homens bandidão, carnais, que viajavam e só pensavam em sexo e outras coisas dessa natureza, entraram lá. Queriam pegar a mulher de Ló e as 2 filhas, mas Deus é tão bom que botou anjos para cuidar. Aqui vocês não entram. Aqui vocês não entram. Irmão, acredite, Deus é tão amoroso, Deus é tão bom, que por vezes, mesmo fora do plano, Ele ainda te guarda, para te dar uma oportunidade de ainda te arrepender e se converter. E assim, quando aqueles anjos saíram, aqueles homens, e Deus resolve botar fogo na cidade, Abraão, ou melhor, Ló, Ló, pega a mulher e as 2 filhas. Se você for lá em Israel e for visitar o Mar Morto, você vai ver que no final, onde termina o Mar Morto, que é só sal puro, é sal, pedra de sal assim, aonde uma pessoa botar o pé na areia e encher de água, a água vai evaporar e vai ficar uma bola de sal. E ali bem na cabeça, bem próximo, questão de metros, tem uma estátua lá de sal. E todo mundo diz, é a mulher de Ló. Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Ló saiu com a mulher e as 2 filhas. Mas Deus disse, o que Deus disse? Não olhe para trás. Ei, quer ir para o céu? Obedeça. Não olha para trás. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Você já deixou o mundo? Deixa de uma vez. E não olhe mais para trás.
E a mulher do Ló sentiu saudade de alguma coisa que ficou para trás. E ela olhou para trás. E o Ló continuou com as duas filhas. Quando foram ver, ela não estava mais ali. Então vamos lá para aquela cidadezinha lá. Aí vão saber, ela ficou transformada numa estátua de sal. Você não é uma estátua de sal. Você é uma filha de Deus. Não olhe para trás. Certas vaidades, certos costumes de ficar mostrando os peitos, de ficar mostrando as costas, certos costumes, mesmo de embelezamento, tenha cuidado. Isso é do mundo, não é da igreja de Deus. A igreja de Deus é um povo santo, remido, transformado, e o mundo não lhes interessa mais. E o resto, o que é? O Espírito Santo te diz. Só tem uma coisa: se você quiser botar na sua bagagem, não ponha as vaidades do mundo, não ponha as coisas do mundo, mas obedeça. 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 O Espírito Santo te toca, mas você não obedece. O Espírito Santo te fala, mas você não obedece. E pensa que tudo vai ficar esquecido, mas não fica. Lá tem uma hora que o Espírito Santo manda um pastor meio corajoso, assim como o pastor Osmar, e dizer na tua frente: não faça isso. Isso não é do povo de Deus, isso não é da igreja, isso não tem santidade. A igreja está se preparando para subir. Sinal da vinda de Jesus. Falei, se não me engano, para o Mazinho, para Claudete agora esses dias. Olha quanta gente morrendo no mundo com esse coronavírus aí. Está na Bíblia. Leia Apocalipse, você vai ver. Uma peste que vai vir e vai levar milhões de pessoas, de vidas. Os sinais estão acontecendo. O fogo nas matas estão acontecendo. Desbarrancamento destruindo casas e vilas inteiras. Quer dizer, movimento da terra, terremotos. Tudo está acontecendo. Você está esperando o quê? Obedeça. Levantai os vossos olhos para cima. Pensa nas coisas que são de cima, porque a vossa redenção está próxima. Ah, meu Deus, como dá vontade de se prolongar em dizer à igreja: cuidado, irmão, cuidado, irmã, o que temos fica tudo aqui. Vamos adiante, senão já vai dar 9 horas mesmo. E Abraão obedeceu, mas o Ló se apaixonou por Sodoma e Gomorra, pelas coisas do mundo, e acabou em nada. Meu irmão, minha irmã, obedeça a palavra de Deus. Vou mostrar para vocês que nós temos que obedecer a Deus. Vou mostrar uma outra terça-feira. Temos que obedecer a Jesus. Temos que obedecer ao Espírito Santo. Deus fala pela palavra. Jesus fala pela palavra.
O Espírito Santo fala contigo e pela palavra. Obedeça, porque o mundo passa e todas as suas concupiscências, todos os seus desejos, as suas cobiças, mas permaneça obediente à palavra e o som do Espírito. Essa bagagem não pode faltar na sua bagagem, a obediência. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé. Vou parar aqui, porque senão eu vou começar coisas que não vou acabar. Terça-feira vem, nós vamos continuar colocando na nossa bagagem obediência. Olhe para os obreiros. Eu vos convido em nome de Jesus. Ensine aos irmãos de todos os recantos obediência. Jesus obedeceu e dá uma eterna salvação para todos? Não, para aqueles que lhe obedecem. Sem a obediência, ninguém vai chegar lá. E no terça-feira que vem, se Deus me permitir, vamos colocar mais obediência na nossa bagagem, porque é muita coisa. Sem obediência não vai. Eu não quero entrar em assuntos particulares de pessoas, de família, filhos que não obedecem pai, filhas que não obedecem, esposas que não obedecem marido. E está escrito, não está? Os filhos têm que obedecer os pais. Nós ainda vamos lá na frente. A esposa tem que obedecer os maridos. A esposa tem que obedecer o marido. E o marido não tem que obedecer a esposa. A palavra de Deus diz que, e vós, maridos, amai as vossas esposas. Quem ama, não força nada. E o resto Deus sabe. Mas vamos aprender. Eu não posso ir para casa agora. Não posso, não tem jeito. Sem convidar os irmãos que puderem a dar um abraço em alguém. Se você quiser obedecer, obedeça. Se não quiser, problema seu. Obedecer é melhor do que sacrificar. Vamos ver isso na próxima. Obedecer é melhor. Amém? Obedecer é melhor. Pastor Crepaldi, o senhor faz uma oração, se Deus te dá, de graças pela palavra e que todos possam compreendê-la. E depois vamos orar para Deus nos levar em paz. Mas eu quero dizer aos irmãos, com essa pandemia que tem por aí, tenhamos os cuidados necessários. Hoje o pastor Claro morreu, mas não foi de coronavírus. Foi da idade, seus órgãos foram parando,
e finalmente parou tudo. Pastor Claro é outra coisa. Mas se você olha nas notícias, são centenas e milhares que pegam a doença e vão morrendo. Isso é cumprimento da palavra. Tenha cuidado. Tenha cuidado. O quanto você puder ficar em casa, fique. O quanto você puder vir na igreja, venha, porque na igreja há cuidado. Tenhamos cuidado em tudo, mas não ande em qualquer lugar, não. Tem irmão nosso que já andou por aí, em qualquer lugar, e já está castigado. Não vamos entrar em detalhes. Vamos ser prudentes. Vamos obedecer. Deixa para lá. Use a sua máscara. Lave continuamente as suas mãos. E lave com álcool. Coma comidas selecionadas. Não se misture com pessoa que você não conhece. Tenha distância e cuidado de si mesmo. Pai nosso que está